Boa tarde a todos. Hoje é uma quarta-feira, dia 6 de abril, eu sou a professora Cláudia e estarei conversando sobre os pressupostos processuais. Bom, no vídeo anterior nós vimos que a antiga denominação de condições da ação foi excluída do novo CPC. Isso porque esse tema não foi recepcionado pelo CPC atual e houve uma distribuição dos elementos que compunham a antiga condição da ação em outros momentos processuais, porém, naturalmente, continuam sendo apreciados. Vimos que o interesse de agir e a legitimidade de parte passam agora a ser denominados como requisitos da demanda ou requisitos da ação. E Didier vem nos falar que o melhor momento, então, para apreciarmos esses dois temas seria dentro dos pressupostos processuais de validade do processo. Isso porque ele compara os pressupostos processuais a um grande guarda-chuva, onde debaixo desta proteção nós teríamos elencadas todas as hipóteses de admissibilidade, de requisitos de admissibilidade da demanda, incluindo-se aí também a questão de legitimidade e interesse. Em relação à impossibilidade jurídica do pedido, nós vimos que a partir de agora ela passa a ser tratada exclusivamente como mérito da demanda. E em se tratando de mérito, será então avaliada pelo magistrado no momento de apreciar a improcedência liminar do pedido. Então, sintetizando, vimos que condições da ação e carência de ação não fazem mais parte do rol de elementos essenciais trazidos pelo novo CPC. Bom, os pressupostos processuais são requisitos que verificam a possibilidade de se concretizar ou se efetivar a formação do processo e se dividem em dois grandes campos, os pressupostos de existência e os pressupostos de validade. Hoje veremos os chamados pressupostos de existência. E neste campo, nós vamos ter também uma observação bastante peculiar trazida pelo Didier, que nos fala que pressupostos efetivamente deveriam ser considerados exclusivamente estes que se referem à existência do processo. Isso porque, para ele, pressupostos de validade não estão relacionados à essência do tema pressupostos processuais e deveriam, então, ser tratados como requisitos da demanda e não como pressupostos processuais. Genuinamente, então, neste falar, seriam pressupostos processuais aqueles de existência e não os de validade. Porém, o próprio Didier, na sua obra, nos coloca que esta visão ela fica um tanto quanto superada a partir da consagração da classificação já existente de pressupostos processuais que se dividem em pressupostos de existência e de validade. Então, a partir do momento que já temos a consagração desta classificação no ambiente jurídico, para Didier, apesar de se fazer essa consideração, não haveria motivo para delongarmos a discussão acerca de se tratar de pressuposto ou de requisito de validade. Pois bem, falamos então destes chamados pressupostos de existência. Quais seriam os nossos pressupostos de existência? Então, dividimos este grande campo em pressupostos de existência objetivos e subjetivos. Dentro dos pressupostos subjetivos, nós temos mais uma divisão, que seriam os pressupostos relacionados ao magistrado e os pressupostos relacionados às partes. Quando mencionamos os pressupostos relacionados ao magistrado, neste aspecto nós estamos nos dirigindo ao campo da investidura do magistrado,
ou seja, ele efetivamente estar investido da função jurisdicional. Nesse contexto, podemos então verificar que um magistrado, por exemplo, aposentado, ou aquele que já foi aprovado no concurso, mas que ainda não tomou posse, não está investido devidamente da função jurisdicional e, com isso, não cumpriria um pressuposto de existência do processo. Uma sentença, então, prolatada por um juiz aposentado não seria válida, porque nós estaríamos aqui já diante desta questão de ausência de investidura. Pois bem, na sequência, nós temos o pressuposto de existência relacionado às partes, autor e réu. Neste aspecto, nós vamos ter a capacidade de ser parte. Bom, o que seria a chamada capacidade de ser parte? É o elemento que mostra que esta parte tem personalidade jurídica ou está inserida naquele grupo de seres que não possuem personalidade jurídica, mas que estão aptos a serem sujeitos de direito. Vamos então exemplificar. No primeiro campo, todas as pessoas que têm personalidade jurídica, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Pessoa física, então, todas as pessoas, independentemente de capacidade e de capacidade civil e independentemente de idade. E na pessoa jurídica, todas aquelas regularmente constituídas e que possuem, então, personalidade jurídica. E estes entes não personificados, mas que podem ser sujeitos de direito, como já consagrado no nosso ordenamento, o condomínio, o espólio, e nesse contexto nós poderíamos aí estar citando tantos outros. Então, todos os que podem ser sujeitos de direito, independentemente de poderem ou não atuar em juízo sozinhas. Este campo fica reservado para os pressupostos de validade que veremos na sequência. Por fim, nós temos os pressupostos de existência objetivos relacionados à demanda. E estes relacionados à demanda, nós vamos sintetizar na existência de uma demanda. E isto está relacionado diretamente à ruptura da inércia por parte do autor com a interposição de uma petição inicial. Então, no momento em que eu protocolo uma petição inicial, rompendo aquela inércia do Poder Judiciário e buscando a tutela jurisdicional, eu passo a ter o ato que dá início à demanda. E a partir deste momento, temos então cumprido este requisito objetivo, que é a existência da demanda. Pois bem, esta seria a nossa primeira dica de hoje e amanhã estaremos de volta com os pressupostos processuais de validade do processo. Fiquem em paz.